Fernando, cara, muito obrigado por tu ter aceitado participar dessa nossa atividade, dessa nossa conversa. Tem sido um prazer enorme até aqui a gente tá trabalhando, se conhecendo e produzindo, né? Fico muito feliz de tu estar aqui, viu? Obrigadão. Obrigado pelo convite. E contigo já somos, eu posso dizer, amigos, né? De longa data, porque... e falar sobre um assunto tão importante para nós e ter esse espaço aqui, realmente eu tenho que dar os parabéns para vocês aí, que muito obrigado pelo convite e vamos ter uma excelente conversa sobre exercício e neurociência. Legal, Fernando, legal. Mas antes da gente entrar no foco neurociência e exercício, para a gente é importante mostrar para as pessoas que a gente teve uma história, né? Hoje, algumas das pessoas com quem eu conversei aqui, como você, são pessoas de muita importância na produção científica, não só no país, mas são referências internacionais no que fazem. Mas é importante a gente quebrar o mito do cientista, da ciência, né, dos laboratórios de pesquisa. Então, vamos fazer isso pensando um pouco como foi a tua trajetória. Como é que tu chegou até o teu doutoramento e a tua carreira científica? Então, em primeiro lugar, eu sempre falo, né, João, eu sou professor de educação física, né? Então, já é uma barreira que é importante. Quando eu começar a falar a trajetória, você vai entender por que eu estou dizendo isso. E me orgulho muito de ser da educação física. Mas, assim, na área da educação física, tem algumas disciplinas, né, que a gente, quando vai fazendo o curso, vai se identificando, né? As áreas básicas, né? Fisiologia do exercício. E lá no Sul, onde eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria, na educação física, eu comecei a trabalhar em 98, né? Com atividade física em modelo experimental. Então, assim, eu gostava muito da época do esporte, eu fiz estágio no Atlético Paranaense, em Curitiba, e é interessante porque o professor que era fisiologista do Atlético Paranaense fazia doutorado em Santa Maria. E ele me convidou, então, para fazer parte da equipe dele, que trabalhava com modelo experimental. Então, o primeiro modelo experimental que eu trabalhei foi com animais espontaneamente hipertensos, os SHR, né? E nós colocamos para fazer atividade física durante 7 semanas e a partir, então, da entrada nesse grupo, algumas barreiras nós tivemos que vencer. Primeiro, a barreira da educação física de estabelecer trabalhos em modelo experimental. Enquanto área, né? Enquanto área. Isso tu sabe melhor que eu, que até hoje ainda tem os resquícios. Então, 98, e uma coisa que eu aprendi na época foi... quando a gente sai da nossa zona de conforto, principalmente a parte da educação física, na área de educação física, você precisa conversar com outras áreas. Então, isso é uma coisa legal que aconteceu comigo, porque eu trabalhei com fisioterapeuta, eu trabalhei com médico, eu trabalhei com físico, eu trabalhei com químico, toda a minha parte de bioquímica, ela é pautada, ela tem uma base química muito forte, então eu tive que realmente me refazer no final da graduação, para poder entrar na área que é, no caso, que eu fiz a mestrado e foi em bioquímica, né? Então, na educação física eu devo ter sido os primeiros no Rio Grande do Sul a ter feito bioquímica na parte de pós-graduação na URGS, né? Finalizei o mestrado em Santa Maria, depois eu fui para a URGS, né? Que era em Porto Alegre, e trabalhando sempre com esse viés, né? De exercício, como interagir, como fazer o exercício ser visto numa área nova, que era a bioquímica, então a bioquímica do exercício. E aí a gente vai pegando, eu fui orientado do professor Carlos Melo, em Santa Maria, que era um médico, que era corredor, corria, então nós auxiliávamos na corrida e fazíamos trabalho científico. Então, as coisas se uniam muito, né? E foi no doutorado que tu começou a trabalhar com o sistema nervoso? Ou já começou... Não, no mestrado eu trabalhei inicialmente, porque a linha de pesquisa do Melo era com erro inato do metabolismo. Então, ele mimetizava em modelo experimental crianças que tinham uma acidemia metilmalônica, uma acidemia que as crianças vinham a óbito a 2 meses de idade, não passavam de 5 meses, né?
E ele falou, Fernando, eu tenho essa linha, né? Eu não trabalho, eu não transito na educação física. E aí eu pensei, não, como eu trabalho em academia e trabalho muito com suplementação, então eu utilizei da creatina como uma forma de me manter perto da educação física e conseguir transitar dentro desse erro inato do metabolismo, inserindo então a suplementação de creatina e a linha de creatina em erro inato. Entendi. Então nós começamos em 2000, iniciamos um trabalho que foi muito, muito, muito interessante, e eu finalizei no doutorado, né? Com essa mesma linha, fiz mestrado, doutorado, então aí foram 4, 5 anos. Que o mais interessante, que eu acho que eu sempre falo isso, é a aplicabilidade daquilo que tu faz, né? Então, exemplo, não adianta só ficar no modelo experimental se aquilo não for não for aplicado. E foi aplicado. A gente não estuda o rato enquanto animal, né? Ele é um modelo para resolver problemas da humanidade, né? Do humano. Né? E o interessante disso, João, é que quando eu finalizei em 2005, 2006, e eu já estava como professor, começaram então a suplementação em crianças com creatina. Então a sobrevida aumentou. Então hoje em dia é um erro inato que ainda é forte. Ele é muito como é que ele mexe muito com o metabolismo energético, né? Ele mexe muito com mitocôndria. E como quem segura a mitocôndria muito é a creatina, né? Então é um adjuvante terapêutico importante hoje no tratamento. Então por isso que eu falei, a aplicabilidade que eu fiz, eu consegui ver isso depois numa parte clínica, que foi muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Então realmente valeu a pena. Eu até falo para os meus alunos que eu tinha que ter estudado mais, eu estudei muito pouco ainda. Então, o que é legal é que a gente vai tentar conversar um pouco aqui também sobre criança, né? Sobre esse período da vida em que o exercício físico pode ser uma estratégia importante, tanto para mitigar algumas condições adversas, né? Quanto para produzir melhora em condições normais. E daí eu sei que tu também começou a trabalhar com o modelo de traumatismo crânioencefálico, né? E eu vi recentemente que o traumatismo crânioencefálico é um fator de risco que contribui cerca de 8% para o declínio cognitivo ao longo da vida. Então, não é uma coisa que acontece só de vez em quando, né? Tem vários tipos e isso pode influenciar na cognição. Como é que é isso? Perfeito. O traumatismo, ele tem várias classificações dele, né? Desde o acidente, a origem de várias formas, mas tem um específico que mais voltado para o esporte, que é a concussão, né? Então são aquelas pequenas alterações imperceptíveis no dia a dia, por exemplo, de atletas, né? Que tem essas pequenas lesões, que recorrentemente tendo essas lesões, você vai desenvolvendo doenças neurológicas significativas. Então, por exemplo, João, Escócia, Estados Unidos, algumas escolas proibiram, por exemplo, as crianças de futebol cabecear a bola. Então, esse nível de estresse já pode produzir. Já pode produzir. Porque a forma como esse cérebro se rearranja e a sequência, por exemplo, das alterações neuroquímicas que você tem pós um insulto, mesmo sendo imperceptíveis na parte comportamental, mas as alterações químicas, se não tiver, por exemplo, um tempo suficiente de recuperação, se essa volta não for controlada, entendeu? Então, tem muitos casos que não são, por exemplo, diagnosticados. E a pessoa vai ter depois, lá na frente, uma alteração cognitiva já instalada. Né? Então, assim, isso é um problema. Para você ter uma noção, é um problema para desenvolvimento de epilepsia pós-traumática, pós-trauma. Então, depois de um bom tempo, é uma linha nossa de pesquisa também, depois de um bom tempo onde o teu cérebro se rearranja após um insulto, ele começa a desenvolver essa, digamos assim, entre aspas, neuroplasticidade de uma forma errada. Então ele fica mais susceptível às alterações que você possam desencadear suscetibilidades à convulsão, por exemplo.
Então, são pequenos detalhes que muitas vezes a gente acha que são imperceptíveis na rotina, né? E que, se não for bem diagnosticados, se não forem bem tratados, principalmente a parte de quem trabalha com exercício, que é o foco nosso, o exercício, ele é excelente, João. Só que a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então, exemplo, se você não recupera direito, se o tempo de recuperação, se realmente você não tem uma segurança em voltar a fazer uma atividade física, isso pode ser uma coisa prejudicial. Porque a forma como a tua célula responde ao insulto causado pelo exercício, ela pode ser boa ou ruim. Então, pronto, esse é um ponto interessante. É um ponto né? interessante, porque que a gente consegue olhar para a célula, né? Isso mas a gente aí. só consegue olhar para a célula no modelo animal. No humano a gente ainda não tem Difícil. tecnologia, né? Ainda não temos uma tecnologia que permita falar de célula. A gente fala do órgão, do tecido, né? Mas não de unidades, né? Das células. E aí, nos teus modelos experimentais de traumatismo e que os animais faziam e não faziam exercício físico, o que vocês têm encontrado? Nós encontramos excelentes... Nós temos vários modelos dentro do trauma, correto? Então, o modelo experimental, por exemplo, de FPI, que é o percussão fluida, ele mimetiza muito uma batida de carro. Onde você bate, por exemplo, onde as pessoas, por exemplo, chocam-se contra um vidro. Então, tem movimento de encéfalo, de aceleração e desaceleração. Esse movimento, ele causa ruptura de axônios, falta de comunicação. Então, é uma progressão em várias áreas do cérebro de dano. Então, é um experimental assim que mimetiza muito o acidente de trânsito, que é um problema de saúde, é um problema muito sério, né? Sim. Então, o que nós temos com o exercício? Profilático e terapêutico. Não que a pessoa vai fazer exercício para bater cabeça, não é, pelo menos não é isso. Mas como é que a gente pode transpor isso? Existem vários casos, por exemplo, de recuperação de atletas que, por ter sido atletas, a recuperação pós-injúria ela é muito mais rápida e a sequela da fisiopatologia do trauma ela é menos agressiva. Então, exemplo, isso é uma coisa profilática do exercício. Se você tem, por isso é importante a fisioterapia. Se você tem um tempo pós-trauma, onde a fisioterapia tem um excelente papel na parte, se for trauma grave, de uma UTI até sair, e depois desse tempo você faz uma atividade física específica, controlada com VO2, intensidade, a recuperação é incrível. É incrível. Legal. A recuperação é muito. O modelo experimental, ele está hoje na literatura, nós temos alguns resultados muito significativos. Vamos falar então um pouco, alguns desses mecanismos, Fernando. Qual deles que tu acha que seriam assim, mecanismos robustos, mais interessantes, desse papel protetor no sentido da resiliência, né, em que o sistema se recupera melhor, e também do efeito terapêutico, né? Após o animal sofrer o trauma crânioencefálico, a intervenção produz mudanças em que sistemas lá no nosso miolo? É muito dinâmico, né, João? É difícil falar do exercício porque ele é multifatorial, mas assim, a gente tem algumas ideias de como, né? A gente sempre, óbvio, né? Neurobiologista, como nós somos, mecanismo de ação. Mas eu penso como se fosse o cérebro uma sopa, né? Quando a gente faz um exercício físico, tu mexe. Né? Mexe. Um neurônio faz conexão com mais de 10 mil neurônios. Imagina esse neurônio entrando em atividade física. A resposta que ele vai dar é muito interessante. Isso é uma coisa específica do exercício. Nós temos, por exemplo, vários receptores que até hoje não se sabe que tem, mas não se sabe qual é a utilidade. Mas assim, a forma aguda como o exercício age na célula é uma coisa. Por exemplo, se você faz um exercício físico de uma sequência de musculação numa academia, você altera 60 genes, por exemplo. 60? 60. Isso não quer dizer que tu está treinado. Entretanto, a sequência, né, de periodização faz com que isso aconteça. Então, essa neuroplasticidade, essa plasticidade causada por insultos coordenadas por um professor de educação física, alguém especializada,
eu acredito, faço hoje, metizo muito o padrão que eu via muito em fisiologia de exercício. Tipo débito cardíaco, subatração cardiovascular. Né? Então eu acho que o cérebro, como um outro órgão, ele responde ao exercício físico dessa forma. Entendeu? E aí, como esse cérebro responde a diferentes tipos de exercício, por exemplo, posso dar vários exemplos. Sistema antioxidante, anti-inflamatório, tudo aquilo, né, que as pessoas sabem que, então, assim, a parte de fatores neurotróficos. Então, eu vejo isso como o final de uma ação controlada e orquestrada de efeito multifatorial de um exercício de forma aguda e crônica. A junção disso tudo faz com que aquela injúria que venha a ter, ela possa ser controlada. Entendeu? Entendi. Isso é uma das perspectivas. Então, hoje nós estamos muito nesse crosstalk, né? Na conversa do fígado, do músculo com o cérebro, com o sistema gastrointestinal. Por isso que não é impossível, né? Eu sempre falo isso, que é impossível você pensar cérebro sem pensar em fígado, sem pensar em intestino, sem pensar em gut. Então... Pronto, esse ponto para mim é muito interessante, Fernando. Porque se a gente entender essa sopa que você falou, recentemente colocaram um tempero novo nela, que é essa conversa do intestino com o cérebro, esse eixo de comunicação cérebro-intestino. Mas não só no sentido de que, às vezes, alguns chamam o sistema nervoso entérico, que são os neurônios que inervam o nosso sistema digestivo, como o segundo cérebro. Mas no sentido da microbiota intestinal, né? Dessa fazendinha que a gente cultiva no intestino, que são espécies de bactérias. Tem mais do que célula, né? É um absurdo que tem mais, não é? Absurdo. Mais espécies de bactérias e células de micro-organismos no nosso intestino do que células humanas no nosso corpo, né? E aí é fantástico que recentemente a gente descobriu que o exercício modifica o funcionamento desses micro-organismos e isso influencia no nosso cérebro. Por exemplo, influenciou sobre depressão. Tu publicaste 2 artigos muito interessantes sobre isso, né? Sim. E o que a gente já sabe sobre essa história? Eu acho que é um mundo novo. Eu comecei, depois que eu voltei do meu pós-doutorado, nós começamos a linha lá, né, com o Penila em Los Angeles, e ele falava muito comigo: olha, Fernando, vamos começar a trabalhar com a periferia. Porque estudar somente o cérebro... Sim, tem bastante artigo sobre traumatismo, claro. Mas como o trauma, por exemplo, influencia nessa comunicação, intestino, cérebro, adrenal, glândula. Então, assim, era uma coisa muito nova. E eu vou ser bem sincero, eu comecei a fazer uns experimentos lá que ele tinha de um trabalho que ele começou no fígado, né, de uns animais que sofreram traumatismo. E as respostas iniciais via PCR, Western blot, umas coisas, começaram a abrir várias perguntas e começou ali a aparecer algumas coisas interessantes. E olha, eu vou te dizer, João, que existe uma comunicação muito, muito forte, tanto do sistema vagal, sim, conexão, e principalmente o intestino, ele reflete muito as ações pró-inflamatórias do baço. Olha só, o baço está muito envolvido também nessa parte inicial pós-trauma. E justamente a conexão que eu vejo com o exercício é que os grandes órgãos que hoje estão tendo um efeito do exercício são justamente esses dois. O fígado e o intestino. O fígado, o baço e o intestino. Muitas coisas novas estão saindo dali. E essa comunicação que você tem de alteração dessa permeabilidade do intestinal, sabe? Que ela em situações de estresse, ela é rompida. Então, e o que é isso, né? Essa permeabilidade intestinal? Justamente por o eixo HPA hiperativado. Então, assim, não só trauma, estresse e assim por diante. Entendeu? Aquilo que eu falei anterior, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Né? Então, assim, aí tem um outro papel também o exercício, que é importante, e as pessoas não sei porque não leem muito, mas assim, não estão muito familiarizadas, mas atletas de alto rendimento, né? Em situações, por exemplo, de overreaching, overtraining, ali está o problema.
Essas alterações em microbiota, essas alterações do sistema imune causadas por uma falta de recuperação, onde o exercício extrapola o ser bom para ser mal, é esses órgãos que muitas vezes te dão, por exemplo, em uma maratona, uma fadiga central. Entendeu? Muitas vezes essas pessoas não conseguem acabar algumas provas justamente por não ter esse sistema, esse crosstalking funcionando direito, porque não recuperaram pós os treinos de uma maneira correta. Então a intensidade do esforço também ela é importante. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem numa parte terapêutica em injúria, por exemplo, é importante tu fazer que tipo de treino? Como é que é esse meu treino? Né? Exemplo assim, por exemplo, no esporte, não sei se era essa a pergunta tua. Se no esporte, por exemplo, de alto, onde você tem uma rotina de treino, há alguns indícios o teu organismo te dá, o teu corpo vai te dando. Você sabe, se você treina, você sabe quando tu não está muito bem, Sim. não recuperou bem. Agora imagina se nessas situações vocês tiverem, por exemplo, diversas injúrias, pequenas microlesões, por exemplo, no cérebro. Isso é uma das linhas de pesquisa minha nova lá. Então, a intensidade do esforço, se for muito, ela pode ser boa ou ruim em concussões recorrentes. Entendi. Então, tudo isso dose e resposta, dose né? e resposta. Então, assim, olha só como tem um mundo aí, né? Mas não sei se eu respondi a tua pergunta. As alterações que acontecem nessa microbiota, que já são significativas, muda sim, porque a pessoa fica melhor, ela fica numa rotina melhor do ciclo, né? Do ritmo circadiano dela, a pessoa fica mais, né? Ela consegue se alimentar melhor, né? Então ela tem uma estrutura sendo modelada pelo exercício que faz ela ter essa, digamos assim, proteção. Então parece assim que o exercício, a pessoa quando começa a praticar exercício e ela se torna fisicamente mais ativa de forma crônica, ela muda esses micro-organismos que vivem no intestino, que a gente chama de microbiota intestinal, né? Mas a gente já sabe o que muda nessa microbiota? Se muda as espécies, ou se muda os produtos do metabolismo delas, como que elas funcionam? Ainda. Como são muitas, né, João? O que se tem são populações diferenciadas que estão alterando. Mas principalmente como essa alteração influencia no crosstalk. Porque isso o nosso intestino e a parte periférica, ele tem uma comunicação, e essa comunicação responde ao exercício, ao sistema nervoso central. Entendeu? Então a forma como essa população modifica, ok? Ela sinaliza essa comunicação no cérebro. E aí está o grande, né? A grande comunicação da periferia com o cérebro e um efeito no caso de... Eu não digo melhora de memória, não sei se eu posso dizer, eu não trabalho especificamente com isso de memória, né? Não é a minha expertise. Mas especificamente nesses trabalhos de traumatismo, sim, nós já fizemos primeiramente com o fígado e nós tivemos resultados bem importantes, assim, de alteração de processo pró-inflamatório que passa a barreira hematocefálica e aí diminui o processo pró-inflamatório início de uma lesão, e aí depois de 20 dias você consegue ver que esse animal que tinha déficit cognitivo com exercício começa a não ter. Então alguns indícios já tem. Eu não posso cravar hoje, né? Que vai ser muito difícil, mas alguns indícios a partir desses artigos nossos já dão uma luz para mais trabalhos assim nesse sentido, né? Entendi. Então esse efeito de neuroproteção, de aumento de resiliência que o exercício produz sobre o sistema nervoso, ele não é só direto, né? Não é só porque o sistema nervoso responde de maneira direta ao exercício, mas tem uma via indireta, né? Que ele modifica os órgãos na periferia e esses órgãos influenciam o sistema nervoso. Perfeito. É isso mesmo. O processo imune, que também é um outro mundo, mas a própria interleucina 6, né?
Se tu for olhar, o intestino C comunica músculo, vai pro fígado, então depois vai pro cérebro. Então, assim, essa comunicação, o que eu falo que tem várias coisinhas acontecendo ao mesmo tempo, que é aquilo que eu falei no início, é impossível você pensar em exercício somente em um órgão isolado. Sim. Vamos saber se não vai ter mais coisa aí que nós precisamos descobrir. Muito bacana, Fernando. Ouvindo tu falar, eu lembro de uma frase que eu ouvi muito do meu orientador, que ele dizia: ainda tem muita diversão e muito trabalho pela frente, né? Tem muita coisa para descobrir, ainda tem emprego, trabalho para muita gente, Amém. Né? Precisamos ser melhores valorizados, só isso. Nessa pegada, Fernando, como é que é para a gente pensar um pouco lá na Universidade de Santa Maria, no teu grupo de pesquisa, teu laboratório, teu instituto, o pessoal que ouviu aqui essa nossa conversa e se interessar em fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quiser curtir esse trabalho, né? Essa motivação que a gente deixa transparecer aqui. Como é que é o acesso? Como é que são os processos? Primeiro, João, acho que eu vou fazer agora o merchandising da nossa rede, né? De neurociência e exercício físico, que a intenção é justamente essa, né? Existem hoje no Brasil vários pesquisadores que trabalham com exercício físico e a nossa ideia é juntar e fazer realmente isso virar como vários órgãos do sistema nervoso central, um crosstalk entre vários laboratórios. Então, existem coisas que estão vindo no futuro muito boas, que vamos conectar vários laboratórios. Mas, em Santa Maria, eu tenho as linhas de pesquisa, né, em exercício físico, traumatismo crânioencefálico. Eu também trabalho um pouco com fadiga, vários tipos de exercício físico mimetizando fadiga e o mecanismo disso. Então, nós temos um site que é biox/FSM. Então, bota lá no Google lá, biox/FSM. Já está todo lá no site. Já está como participar dos grupos de estudo. Eu oriento em programas de pós-graduação da UFSC. Como colaborador, eu oriento na pós-graduação da bioquímica e farmacologia. Tem a minha esposa que trabalha com a clínica, a Michele, que é médica neuropediatra, que também trabalha em conjunto nessa mesma levada. Então, e está aberto para quem quiser acessar lá, entrar em contato. Bacana. Então, mas deixa mais dicas aqui agora. Né? Deixa mais dicas aqui para o pessoal que estiver assistindo. Que dicas tu dá para quem quiser começar essa história? Seja sincero com você mesmo. Essa é a grande. Bacana. Porque falar pro pessoal que está assistindo ainda, você não vai ficar milionário, né? Mas não tem preço você fazer o que você gosta. E olha, gente, vou dizer para ti, João, tu sabe melhor que eu, né? A gente faz o que gosta, né? E como é bom demais fazer o que gosta. Então, assim, eu sei que pode ser um pouco, porque precisa de dinheiro. Todo mundo sabe, né? A situação que nós vivemos, a situação que a ciência está hoje, né? Mas eu acho que tem pessoas que choram, tem pessoas que vendem lenço, né? Eu prefiro vender lenço. Então, assim, vamos vender lenço e dizer para essa rapaziada aí que tá começando que é legal fazer pesquisa. Legal pra caramba fazer pesquisa. É muito bom. Mas tem que ser sincero com você mesmo. Sim. Não fique achando que você vai aqui só para ter um título, porque você vai brincar, né? Vai brincar de se enganar, né? É isso aí. Meu amigo, eu vou ser muito sincero. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom essa nossa conversa. Sempre muito bom. Muito bom. Obrigado de novo. E vamos lá que essa rede vai funcionar e vai ter coisas boas vindo aí, né? Mesmo na dificuldade, eu acho que nessa hora que os amigos se juntam e a coisa vai andar. É isso aí. Falou, velho. Valeu, Fernando.